Sejam todos bem-vindos, nobres colegas contadores. Aqui nós conversamos sobre como faturar 10K todos os meses com imposto de renda. Esqueceu que está se falando, se propagando que não, imposto de renda vai acabar. Vai acabar um dia. Um dia o serviço vai acabar, ainda vai demorar um bom tempo. Eu sou Marco Macedo, sou contador, sou professor, sou mentor há mais de 26 anos. E há mais de 30 eu trabalho com imposto de renda. Desde o tempo de faculdade eu já fazia minhas declarações de imposto de renda, eu já mandava fazer minhas faixas, espalhava em Belém do Pará, onde eu residia na época, as faixas no bairro da minha mãe, perto de onde eu trabalhava, e estava lá a faixa, faça o imposto de renda com o contador, na época 988874030, o número do telefone. Então, contador, se você já viu o relatório da Receita Federal, você já viu a oportunidade gigantesca que nós temos para resolver problemas. Eu sempre digo para as pessoas que quando você estiver pensando em prosperar, você não tem que pensar no dinheiro. Pense primeiro em solucionar problemas dos outros. Quanto mais problemas você soluciona, mais próspero financeiramente você é. Isso é na perícia, isso é no imposto de renda, isso é na contabilidade, isso é em qualquer ramo que você queira empreender. Então você tem que estar focado em qual é o problema que eu posso resolver. Como é que estão essas pessoas, em mais de 1 milhão de pessoas que estão retidas em malha. Se eu pegar um comparativo só do 1.400.000 que foi divulgado aí em setembro, aos anos anteriores, que oscilou ali entre 700 mil lá em 2018, para 850 mil em 2019, 950 mil em 2020, aí caiu para 870 em 2021, e foi oscilando entre 800 e 1 milhão. Se eu considerar 2023, que era 1 milhão de declarações em malha, só para esse 1 em 400 eu já tenho 40% de acréscimo. 40% de acréscimo. Mas isso é tema para a próxima live. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual é a nossa live de quinta-feira. Mas se eu considerar os 4 milhões e meio de declarações, aí eu já tenho 4 vezes e meio a quantidade de declarações retidas em malha, e às vezes são informações que para quem estuda, para quem trabalha, são bobas, mas para quem não conhece profundamente a tributação, pode ser um problema gigantesco. Você sabe que o conhecimento ele te faz as coisas fáceis. Eu tenho uma frase desde 2018 que eu utilizo, que estude o difícil até torná-lo fácil. Porque o difícil tem muito mais valor e poucos fazem. E o fácil qualquer um faz, por qualquer preço. Então nós temos que nos aprofundarmos nas informações difíceis, naquilo que a grande maioria não consegue dominar. Então eu aposto que você tem clientes na lista da malha fina e está deixando dinheiro na mesa. Ou pior, ou melhor para mim, está deixando dinheiro no bolso dos outros. Porque todos os dias eu recebo mensagens, ligações de pessoas que estão em malha. Muitas dessas pessoas têm contador na empresa. Tem contador, ela tem empresa, tem contador, mas na hora de resolver a malha, ela não sabe que o contador é capaz de resolver. Aí ela me procura. Por isso que nós estamos trazendo essa informação, vamos fazer uma divulgação massiva da informação de contabilidade. Por quê? Porque nós temos 1.400.000 pessoas em todos os estados. Quiçá quantos municípios, talvez todos os municípios tenham uma pessoa. Então, se você é contador de qualquer lugar, você tem um negócio a ser feito. Você tem um trabalho para fazer, que é solucionar o problema das outras pessoas. Então, neste encontro, nós vamos abordar também o projeto Cartas 2024, que é um projeto que desde o dia 26 de setembro ela começou a mandar. Vai até o dia 28 de outubro. Então, de 26 de setembro a 28 de outubro, ela vai mandar lote para 500 mil pessoas que estão em malha fiscal. Que aí o contribuinte vai receber isso dizendo, olha, você está em malha fiscal,
Então seria interessante que você regularizasse. Eu só discordo de alguns pontos da notificação que eles mandam, que eles falam assim, não é preciso ir na unidade do atendimento nem contratar serviço especializado. Eu concordo, se você conhece os meandros, o passo a passo, se você conhece o acesso no ECAC, não precisa contratar ninguém. Mas aí eu pergunto para você, contador, escreva aqui nos comentários, é fácil acessar ECAC? Para você que trabalha com ECAC diariamente, quando você entra, você tem o conforto de saber que vai estar ali a informação? Eu confesso a vocês que tem muitos colegas que tentam entrar no ECAC e como agora você não consegue fazer o acesso direto, tem gente que desiste. Fala assim, tá dando erro. Não, eu tenho que insistir, continue clicando ali que você vai acessar. Então imagina uma pessoa que não tem habilidades, que não tem a prática, e vai ser fácil fazer uma defesa? No final do ano passado eu fiz uma defesa fiscal de uma pessoa que trabalha no judiciário e tem prática diária com ECAC. Ela falou assim, eu estou um mês tentando fazer defesa e não consigo. Eu não entendo o passo a passo que a Receita Federal disponibiliza até manual. Então por isso que nós que atuamos diariamente, acessando ECAC, fazendo validações e fazendo declarações, e que nós conhecemos profundamente toda a legislação que envolve, ou pelo menos temos que conhecer toda a legislação que envolve imposto de renda. Não é só preencher declaração, não é só preencher campo de declaração. Eu sempre digo, na quinta-feira nós vamos tratar dessa polêmica, tá? Que não é contradição não, mas quando me perguntam assim, Marco, tu acredita que declaração de imposto de renda tinha que ser prerrogativa do contador? Eu digo não. Mas então quem é que é mais capacitado para fazer declaração de imposto de renda? É o contador. Não é contraditório, é complementar. Mesmo não sendo obrigatório, o contador ele é o mais indicado para fazer imposto de renda. Então eu falo para o contribuinte que procure o contador, procure um especialista, né? Como no nosso treinamento, que já vai completar 20 anos, que nós fizemos aí durante esses quase 30 anos de caminhada no Brasil inteiro. Nós temos pessoas de várias profissões, mas que se dedicaram e aprenderam profundamente a legislação tributária, a legislação trabalhista, a legislação societária, a legislação previdenciária. Porque as pessoas pensam, vou preencher a declaração do imposto de renda. Mas será que é só preencher? Eu não tenho que ter um conhecimento de todas essas legislações associadas para poder identificar um erro no primeiro momento que você olha? Então tem muitos casos. Vamos falar aqui quais são os principais motivos que demandam uma malha fiscal, que colocam o contribuinte em malha fina, e nós vamos dar alguns exemplos reais do que tem acontecido diariamente conosco. Diariamente nós temos clientes que estão aqui desesperados porque CPF está bloqueado, aí não consegue tirar passaporte, não consegue participar de concurso público. Então nós temos que solucionar o problema destas pessoas. Então nós vamos adentrar aqui no que é a malha fina. Primeira coisa, para falar sobre, o próprio contribuinte pode fazer. Na época do imposto de renda, é um sufoco imenso, porque eu só consigo acessar o meu imposto de renda se eu tiver a minha conta Gov.br. Só que eu só posso acessar o meu imposto de renda se a minha conta Gov.br ela tem o selo prata ou ouro. Ela é prata ou ouro. Se for bronze, eu não consigo acessar. E aí é um sufoco, principalmente para os contadores. Quem participa de grupo de contadores é uma celeuma, porque a maioria das pessoas não conseguem criar a conta, e quando cria a conta ela é bronze, e aí eles não sabem como é que eu faço um upgrade, como é que eu saio do bronze para o prato, para o ouro, para poder fazer isso. Então não é assim como a Receita fala assim, é fácil. Não, é muito fácil, deixa que qualquer pessoa vai lá e resolve. Não vai resolver. Porque tem que ter conhecimentos agregados, associados, para poder chegar e resolver. Então na hora que você tem essa informação, você consegue fazer mais rápido a defesa, porque a resposta ela demora.
Tá? Tem clientes aqui que depois vamos conversar que durou 3 anos. Mas eu estou feliz, porque no final de semana eu tive as notícias boas, né, que já foram solucionadas. E na hora que você tem essa oportunidade de corrigir, e eu lembro vocês, falem com os parentes, falem com os amigos, falem com os vizinhos, falem com quem você tiver aí a informação de pessoa que esteja em malha, porque se ela não defende no tempo hábil, no tempo correto, o que vai acontecer? Essa pessoa pode ser autuada em no mínimo 75%. E aí a Receita fala de 75%, mas pode ir para 150%. Eu já tive cliente que levou 225%. Porque é 75%, se você não responder no tempo hábil, ele vai dobrar isso, vai para 150%. Se não responder, você vai... E aí você tem esse risco absurdo da pessoa não conseguir fazer a defesa, deixar para lá, porque tem muita gente que deixou para lá. Eu estou fazendo defesa de malha fiscal de pessoas que estão há 3 anos na malha e só agora que elas receberam a notificação e foram acessar para saber qual é o problema. Outras pessoas tentaram abrir empresas até o MEI, aí apareceu lá que o CPF estava com problema cadastral. Aí eles foram identificar, ele era obrigado a declarar nos últimos 5 anos e nunca fez declaração de imposto de renda. Então isso são coisas que trazem oportunidades para que nós possamos atuar, né? Minha presidente Nelma Lemos, né, lembrando que isso, certificado digital também pode ser feito a validação, tá? E aí no site da Receita Federal tem um modelinho da carta, tá? Então é interessante que você oriente o seu cliente, mostre para ele qual é o modelo de carta que vai chegar até ele, porque pode ser não, né? Já tem os golpistas já estão se aproveitando dessa informação da Receita Federal e estão mandando informações, não é por e-mail, tá? É carta, eles estão mandando a carta, é o modelo de carta 2024. E vai chegar lá com o papel timbrado, você tem a assinatura do auditor que está mandando, você tem que checar a informação. Fale para o seu cliente, não faça nada, não tome nenhuma decisão antes de falar comigo. Porque não adianta o cliente chegar e falar assim, olha, como fez agora no início do ano, teve um cliente que ligou e falou assim, Marco, olha, eu paguei esse boleto aqui porque falaram que eu corri o risco de ser preso se eu não pagasse. Aí é uma tal de Associação Nacional Comercial, não sei das quantas, que não existe obrigatoriedade de pagar, tá? E aí a pessoa pagou. Depois que pagou, não tem como. Você teria que ir na polícia fazer uma denúncia para poder fazer rastreamento, etc. E eu não conheço ninguém que tenha feito pagamento de forma espontânea e tenha recebido de volta. Tá? Então nós temos que orientar o cliente a recebeu alguma coisa, vem até mim. Então nós vamos passar aqui a discorrer sobre quais são os principais motivos que nós temos de malha fiscal. 57,4% são as deduções. Qual é o motivo principal? Deduções. E aí nós temos que ter muito cuidado quando nós preenchemos a declaração de imposto de renda em termos de deduções. Eu sempre falo para os meus alunos uma frase que mesmo sendo uma declaração, tá? Declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda e de proventos de qualquer natureza. A informação que eu coloco na declaração do meu cliente, ela não pode ser declaratória, ela tem que ser documental. Tá? Não pode ser uma informação verbal. Ela tem que ser documentada. Então peça para o cliente, beleza, você quer que eu coloque aqui o plano de saúde? Cadê o documento do plano de saúde para eu poder lançar? Coloca aí despesa médica, coloca aí tratamento odontológico. Cadê o documento? Cadê o recibo? Cadê principalmente a nota fiscal da clínica ou do profissional que fez o tratamento dentário? E aí eu vou alertar vocês. Já tem uns anos, né, inclusive eu tive
no ano passado, numa palestra da Receita Federal no Sescom da Grande Florianópolis, e eu até perguntei pro cidadão, o auditor, por que a Receita Federal está criando regras que não estão na lei. Ele falou assim, não, nós não estamos criando nada, nós só estamos fazendo uma varredura para saber se tem fraude. Não sei se vocês sabem que tem muita gente que está em malha, já foi até para as barras da justiça e perdeu, porque a Receita Federal ela não está reconhecendo em alguns lugares, principalmente no interior do Pará, isso é desde 2018. Eu tenho amigos, inclusive contadores, que desde 2018 eles estão sendo obrigados a fazer todos os pagamentos das despesas dedutíveis com meios eletrônicos. E aí você tem que pagar via Pix, via débito, via crédito, transferência bancária, tá? E etc. Para poder justificar. Porque a Receita, em algum momento, ela está desconsiderando o pagamento em dinheiro. Eu acho um absurdo porque nós temos lugares no Brasil que não tem banco. Tá? Não tem banco. Eu dava aula em alguns lugares que eu achava um absurdo. A pessoa falava assim, não, nós temos que sair daqui, andar 100 km para a direita ou 80 km para a esquerda, para ir lá no banco, sacar o dinheiro para poder trazer para casa, para poder ficar movimentando. Porque são lugares que não tinha nem internet. Imagina uma agência bancária, não tinha. São lugares bem remotos. E nós sabemos que tem lugares no interior que os médicos eles vão atender, às vezes uma vez a cada 2, 3 meses, e não tem pagamento em meio eletrônico. É no cash, é dinheiro. E aí, a pessoa vai ficar sem o tratamento dela, porque ela não tem a máquina do cartão, não dá para passar o cartão, não dá para fazer transferência. Então, tem algumas coisas aí que eu acho que é ser mais realista que o rei. Mas tem acontecido. Então, dessas 57,4% de declarações em malha por causa de deduções, 51,6% são deduções médicas. Tá? As despesas médicas. E aí nós temos que ter a informação sobre o porquê que está caindo em malha. Eu tenho uma cliente que inclusive é do Poder Judiciário, que todos os anos nós fazemos a declaração de imposto de renda dela e ela cai em malha. Por quê? Por causa das despesas médicas. E o único motivo que eu posso entender de ela estar em malha é pelo valor, que é alto. Ela tem tratamentos recorrentes, ela tem tratamentos mensais, 2 vezes por mês com psicólogo, com terapia, tem despesas médicas, fisioterapia, por causa de um problema de saúde, e aí a Receita coloca. E aí tu vai fazer o cruzamento. As clínicas todas as clínicas informam a DEMED, que é uma declaração de informações médicas para a Receita Federal, inclusive já está disponível lá na pré-preenchida, E aí você tem os recibos e as notas, bate centavo por centavo. Tu faz a declaração e a Receita coloca em malha. Tá? E aí, o que você tem que fazer? Juntar todos os documentos, mês a mês, fazer um arquivo lá da despesa médica, porque depois nós vamos ver que tem que ser específico, tá? Tem que ser por natureza. E aí você manda para a Receita Federal, depois de um tempo analisando, porque está demorando demais para poder ser distribuído para os auditores avaliarem, Até que esse ano, acho que 30 dias depois já tinha um auditor analisando e liberou automaticamente lá a declaração dela, Inclusive que era uma restituição que ela estava esperando para poder cumprir compromisso. Mas teve um ano que ficou 1 ano e 8 meses esperando ser processado, tá? Essa despesa médica. Então nós temos essas informações, porque às vezes está tudo certo, mas por causa de um limite, por causa de algum filtro que a Receita Federal coloca, você cai em malha. Eu acredito que possa ser valor. Meus clientes, todos os meus clientes que gastaram mais de 10 mil reais com despesas médicas, eles estão em malha. E nós já estamos fazendo a defesa. Alguns a gente não consegue fazer porque a antecipação de informação
ela só acontece a partir do dia 2 de janeiro, você consegue fazer antecipação. Antes disso você tem que ficar esperando, né? Porque tem alguns casos que a Receita Federal efetivamente, antes mesmo de você fazer a defesa, ela já faz uma análise, faz uma verificação e libera para você. Eu tenho um cliente que ele estava em malha por causa de despesas médicas, né? Ele teve um problema de câncer. E antes de nós fazermos a defesa, ele já estava liberado. Porque efetivamente eu acho que a Receita fez o ajuste lá dos cruzamentos, todos os hospitais que ele participou, que ele teve o tratamento dele, informaram a DEMED, a informação que ele tinha mandado estava batendo com todas as informações pertinentes à malha que estava segurando ele, e automaticamente ele já saiu. Tá? Mas algumas pessoas não estão esperando aí o dia 2 de janeiro para poder fazer o envio das informações via ECAC. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com os documentos que nos é entregue, muito cuidado com as informações que nós estamos informando. Lembrando, não são informações declaratórias do cliente. Ela tem que ser documentada, ela tem que ser comprovada por documento. Tem cliente que vai chegar contigo e falar assim: olha, eu gastei 30 mil reais com tratamento dentário, mas eu não peguei a nota. Não tem como você mandar. Tá? Não tem como você mandar. Por isso que nós falamos para o contador: por que tu não cria um setor na tua empresa para tratar de pessoa física? Por que só fica preocupado com o PJ? E dentro da PJ tem um monte de pessoa física. Um monte de pessoa física precisando de planejamento tributário para depois. Segundo motivo, omissão de rendimentos, 27,8%. Que aí vai incluir rendimentos não declarados pelos titulares, pelos dependentes. Os cruzamentos de informações, eles geram inconsistência. E anotem aí, eu não sei se vocês sabem dessa informação. Isso foi numa palestra que eu participei com o responsável pelo imposto de renda da Receita Federal do Brasil. Naquela época, eu estou falando de 6 anos, ele falou que já existiam mais de 165 filtros na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Tá? Ah, mas como é isso? Tem todas as declarações que nós temos, tem algum campo ali que ele vai ser cruzado. Tem gente que pensa assim: ah, mas a ECD cruza, a SF cruza. Porque se você é sócio de alguma empresa, vai ter que estar batendo as informações. Na ECD não tem lucro, aí tu pega e coloca que teve lucro. E são dezenas, centenas de declarações. Imagina de 2018 para cá quantas declarações foram criadas. De MOB, de DEMED, nós temos DOI, temos DECRED, nós temos ECF, ECD, EFD, várias declarações que foram criadas, que o contador está muito próximo, né? É o que mais se reclama, né? Obrigações acessórias, obrigações acessórias, obrigações acessórias. E aí nós temos efetivamente cruzamentos de informações. Tá? Muitos cruzamentos de informações. Eu tenho um cliente, inclusive, que ele caiu em malha por causa desses motivos de inconsistência de informação. Tá? Que aí ele vai para o terceiro motivo, né? 9,4% de imposto retido na fonte. Então ele tinha dois problemas. Ele tinha o motivo 2, que era inconsistência de informações de rendimento, e o 3, imposto de renda retido na fonte. Qual era o problema? E ele estava já há 2 anos brigando com isso. Tá? Ele está há 2 anos brigando para tentar resolver o problema de malha dele. E aí nós tivemos que fazer um estudo minucioso do porquê que a informação estava inconsistente. Porque ele colocava lá: olha, a empresa informou isso e nós estamos informando a mesma coisa, baseado na empresa. Aí nós tivemos que entrar, uma dica, tá? Pode ser que você tenha um problema desse e você ainda não tenha pensado nisso, pode ser. Nós tivemos que entrar nos pagamentos da empresa e nos pagamentos do contribuinte. Eram 2 contribuintes, na verdade, eram 2 sócios de uma empresa. E aí nós fomos identificar que o imposto retido que deveria estar sendo pago no CNPJ da empresa
Ele simplesmente foi recolhido, tudo na data certa, inclusive com antecedência de 10 dias do vencimento, a maioria deles. Só que ele estava sendo gerado no CPF dos contribuintes. Então imagina o problema que deu. Agora, no final de semana, na sexta-feira, eu recebi a informação do primeiro sócio. Na quinta-feira, acabou de cair na minha conta uma restituição de R$ 2.300, que eu realmente não estava esperando mais. Tá? Ele é estrangeiro, então eu achava que o Brasil não ia me devolver esse dinheiro. Sexta-feira, a sócia dele, também estrangeira, ela pegou e falou assim: já recebi aqui 9 mil e pouco das restituições anteriores. Então imagina o que é você ter a oportunidade de resolver um problema de pessoas que nem acreditavam mais que receberiam. E aí no final de semana você consegue colocar aí 11, 12 mil reais na conta de pessoas que contribuíram de forma até mais do que deveriam, porque na hora que você faz a restituição de imposto de renda é justamente alguém que contribuiu mais do que deveria ter contribuído no ano anterior, por isso que tem a restituição. Tá? Então se ela não recebeu é porque o governo está segurando. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Por isso que eu digo, o contador é quem tem mais conhecimento para poder resolver a informação do cliente.